Vamos lá, pessoal, questão 81, tá? A gente vai falar agora, vai entrar na matéria de responsabilidade civil do Estado. Então, realmente é um marco dentro do nosso edital do direito administrativo que a gente vai tratar aqui, porque agora a gente foge daquela matéria geral, daquela matéria principiológica, sobre os princípios, os atos administrativos, e agora a gente entra na matéria de responsabilidade civil do Estado, onde a gente vai conversar um pouco como que o Estado tem que ser responsabilizado, se o Estado é responsabilizado e se seus agentes são responsabilizados. Então, são algumas questões que a gente separou para vocês para tratar esses temas com maior incidência nos concursos públicos. Então, vamos lá agora para a questão 81. Questão 81, pessoal, é uma questão simples, tá? Pelo menos para a gente iniciar aqui o tema aí de passos pequenos para depois a gente pular para questões mais complexas. Diz o seguinte: apresenta-se como atenuante da responsabilidade civil do Estado, alternativa A, a força maior, alternativa B, o caso fortuito, alternativa C, conduta culposa do agente público, ou alternativa D, a culpa concorrente. Tá. Antes da gente entrar aqui nas alternativas, pessoal, o que o exercício ele nos quer trazer? O que ele não exige do candidato? Que o candidato saiba o que é uma causa atenuante da responsabilidade civil do Estado. E aqui, pelas alternativas, ele busca confundir o candidato com causas excludentes da responsabilidade civil do Estado. Então, o que seria mais ou menos isso? Tem fenômenos que incidem nas hipóteses em que alguém é prejudicado enquanto o Estado participa dessa relação, em que esses fenômenos eles ou isentam a responsabilidade do Estado ou ela minimiza a responsabilidade do Estado, tá? Então, para isso, nós temos dois grupos. A gente tem as atenuantes, perfeito, e as causas excludentes, perfeito? Então, primeiro de tudo, a gente tem que ter essa noção geral, que as atenuantes, pessoal, sempre nos remeter à ideia de que minimiza a responsabilidade do Estado, quando as causas excludentes isentam a responsabilidade do Estado, perfeito? Então, primeiro de tudo, vocês têm que ter ideia, esses conceitos, essas ideias. Até porque a matéria de responsabilidade civil é uma matéria um pouco lógica. Então, a partir desses conceitos, a gente consegue ter um raciocínio para presumir algumas alternativas e, naquelas hipóteses em que você se deslumbra entre dúvidas e algumas alternativas, te ajuda a chegar na alternativa correta. Perfeito. Então, vamos lá. Aqui eu disse então que as atenuantes minimizam e as causas excludentes isentam a responsabilidade civil do Estado. O que o exercício nos quer? Ele quer que você, candidato, assinale a alternativa e que apresenta uma hipótese que minimiza a responsabilidade civil do Estado. Ou seja, o Estado, nesse caso, é responsável, mas por conta desse fenômeno específico, a responsabilidade dele vai ser diminuída, vai ser minimizada. Perfeito? Então aqui a gente tem a primeira, força maior, caso fortuito, C, conduta culposa do agente público, ou D, culpa concorrente. Qual que seria essa alternativa, pessoal? De plano, seria a alternativa D, culpa concorrente. Por quê? Vamos lá. Primeiro, vamos para o argumento mais óbvio. Se eu estou falando que causa atenuante minimiza a responsabilidade do Estado, quer dizer que o Estado ainda tem responsabilidade. Perfeito? Culpa concorrente, vocês já aprenderam em direito civil, em matéria de responsabilidade civil. É quando os dois agentes, os dois envolvidos ou mais dentro de uma relação, dão causa àquele resultado. Então eles estão concorrendo, eu estou distribuindo a responsabilidade. Então, se eu estou minimizando, eu estou falando, o Estado ainda tem responsabilidade. No caso, culpa concorrente. São dois envolvidos, ou mais, dentro deles, o Estado. Perfeito? Argumento lógico. Culpa concorrente, então, atenua. Perfeito? Vamos lá. Alternativa A. Força maior. Por que força maior não é? Força maior e o caso fortuito
ela sempre nos remete à ideia de um evento extraordinário que foge da alçada da administração pública, que foge da alçada do Estado. Então, por conta disso, que o Estado não deu causa, ainda que seja de forma culposa, de forma provocada por imperícia, essas hipóteses de força maior caso fortuito, elas excluem a responsabilidade do Estado, isentam, tá? Enquanto a conduta culposa do agente público, pessoal, e aí a gente vai observar no decorrer do estudo que a conduta culposa do agente, ela não influencia a rigor na responsabilidade do Estado, tá? Muitas das vezes ela pode influenciar numa eventual ação de regresso e tudo mais. Então, a rigor, a conduta culposa do agente público não tem efeito nenhum de minimizar ou isentar a responsabilidade do Estado. Perfeito? Então, vindo aqui, a gente conclui que a alternativa correta seria a alternativa D, porque ela minimiza a responsabilidade civil do Estado.